Bem, dando sequência aqui à nossa minissérie sobre a terapia em grupo para ansiedade social, nesse vídeo aqui eu vou estar comentando com vocês a respeito dos componentes de intervenção, que são utilizados nesse protocolo de tratamento. Tá? Vou estar comentando com vocês algumas vantagens da terapia de grupo e fazendo algumas considerações aí sobre o formato e a composição dos grupos, e o tamanho também desses grupos. Tudo bem? Então, o que a gente tem de intervenção em grupo, para ansiedade social dentro de um modelo de terapia de aceitação e compromisso? Tá? A gente vai trabalhar basicamente as seguintes estratégias. Tá? Algumas fazem parte aqui de uma terapia cognitivo-comportamental tradicional, tá? Porém, eu incluí aqui nesse protocolo que eu utilizo algumas intervenções da ACT. Tá? Então a gente vai ter como componente primário, o componente principal, os ensaios comportamentais, que seriam as exposições simuladas das situações temidas por cada participante do grupo. Tudo bem? Esse ensaio comportamental ele envolve, obviamente, um treinamento em habilidades sociais. Tá? A gente vai ter estratégias de difusão cognitiva. Então repare que eu substituí aqui a reestruturação cognitiva clássica da TCC e a gente vai trabalhar com a ideia da difusão cognitiva, que é um distanciamento saudável dos próprios pensamentos. Então, reparem que não envolve uma modificação dos pensamentos ou a substituição de pensamentos negativos por pensamentos mais, digamos assim, mais adaptativos, mas sim você criar um espaço em que você possa olhar para os pensamentos como se você estivesse por cima deles. Tudo bem? Vamos trabalhar com intervenções de aceitação, mindfulness, estratégias de relaxamento, e eu inseri aqui também como um componente importante um treino de contato visual, e também como um componente central aqui do tratamento os exercícios de casa, e que o indivíduo ele vai praticar ao longo da semana as estratégias que ele aprende no grupo terapêutico. Tudo bem? Vamos lá. Em relação ao formato do grupo terapêutico, é interessante a gente pensar que pode parecer até contraintuitivo a gente tratar indivíduos com fobia social em grupo. Por quê? Porque o medo primário desses indivíduos é justamente o contato social. Porém, a gente vai ver que a terapia em grupo ela apresenta algumas vantagens interessantes que seriam inviáveis dentro de um formato individual. E é interessante também a gente observar o seguinte: o indivíduo que se propõe a fazer uma terapia em grupo para ansiedade social, isso já demonstra, digamos assim, um certo nível de coragem e comprometimento que é extremamente saudável, extremamente terapêutico. Por quê? Porque o indivíduo ele vai acabar tendo que se expor ali diante de pessoas desconhecidas, inclusive o terapeuta, e a própria situação em grupo pode representar, pode não, certamente representa uma ameaça para ele. Tudo bem? Uma ameaça em que sentido? Uma ameaça de julgamento, de crítica, avaliação negativa e assim por diante. Bom, o que a gente tem em termos de vantagens da terapia em grupo para ansiedade social? Eu estou consultando aqui, pessoal, o texto original em que eu me baseei para estruturar esse protocolo aqui. Tá? Então, essas vantagens vão envolver o seguinte:
uma aprendizagem por observação de outros com problemas semelhantes, né? Então, você poder aprender através do comportamento do outro, né, alguma estratégia que talvez nunca fosse pensada ou nunca fosse possível ser encontrada no repertório do terapeuta, supondo que o terapeuta não tem fobia social. Tudo bem? No grupo, ele vai encontrar pares, né, pessoas ali com problemas semelhantes, e ele pode aprender por observação, né, estratégias de enfrentamento que não seriam viáveis numa terapia individual. Tá? A efetivação de um compromisso público para a mudança, né, então não fica só aquele contrato de mudança entre terapeuta e cliente numa terapia individual, ou seja, a ideia básica, né, esse espírito de mudança, ele já se espalha pelo grupo, né? Então a pessoa já se compromete não só com o terapeuta, mas também com o grupo, né? Então isso é bem interessante. A disponibilidade, isso aqui é central, pessoal. A disponibilidade de múltiplos parceiros para dramatizar, para fazer os ensaios comportamentais, os roleplays, os treinos em habilidades sociais. Isso daqui é uma vantagem que eu considero central na terapia em grupo, que você jamais encontraria isso numa terapia individual, porque na terapia individual o treino em habilidades sociais, né, os ensaios comportamentais, ocorrem ali só entre o cliente e o terapeuta. No grupo não, no grupo você tem pares ali, pessoas diversas para você poder fazer os ensaios comportamentais. Tá? E uma variedade de pessoas para proporcionar evidência contra o pensamento distorcido. Aqui no caso da utilização de reestruturação cognitiva, que não é uma estratégia que a gente utiliza no grupo terapêutico. E aí tem um trecho aqui interessante, pessoal, que eu vou ler para vocês. Os autores eles vão colocar o seguinte: isso aqui é um fato extremamente marcante na fobia social, né? Por causa da natureza do transtorno, muitos fóbicos sociais nunca discutiram seus medos com alguém, né? E, consequentemente, muitas vezes acreditam que seus problemas são únicos. De modo que o grupo proporciona uma oportunidade extraordinária para seus membros descobrirem que os outros têm pensamentos e sentimentos semelhantes, né? E aprenderem com cada um dos outros tentativas para superar seus medos, né? Que são ilustradas aqui em trechos abaixo, né? Então os autores eles vão trazer aqui alguns trechos, né, de sessões terapêuticas em grupo. Tá? Então, para a gente fechar, os autores aqui eles vão fazer uma sugestão do número ideal de pessoas na terapia em grupo, né? Nesse grupo que a gente vai iniciar agora no dia 20 de junho, e no protocolo que eu venho trabalhando, eu coloco ali uma média de 4 a 8 membros. Tudo bem? Que me parece um número ideal. Os autores vão colocar aqui que a experiência com grupos de 4 a 7 membros sugere que o número ideal são 6 pessoas no grupo, né? E aí eles vão discorrer aqui, né, eles vão discutir aqui algumas questões em relação à composição que seria ideal para um grupo terapêutico. Ou seja, eles citam alguns exemplos aqui do tipo: o nível de gravidade da fobia social ser semelhante entre os participantes, ou seja, a gente não ter uma pessoa com uma fobia social muito leve, que não seja relevante como um problema clínico para a pessoa, né? E, por outro lado, não ter também uma pessoa com um nível de fobia social incapacitante, que inclusive dificultaria muito a participação da pessoa no grupo e o engajamento dela com o grupo. Tudo bem?
Algumas outras questões em relação à idade e gênero, né? Então assim, a gente não tem idades muito distantes no grupo, né? A gente ter pelo menos ali algumas pessoas com faixas etárias semelhantes, né? Em relação ao gênero, a gente fazer uma distribuição equilibrada de gêneros, né? Então, por exemplo, se o grupo ele tem 4 pessoas, seria interessante a gente ter 2 mulheres e 2 homens, por exemplo, né? Então, é basicamente isso, né, pessoal? Nos próximos vídeos a gente vai detalhando, a gente vai fazendo aqui a nossa minissérie sobre a terapia em grupo. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, vocês podem deixar para mim aqui nos comentários do vídeo, tá? E, né, deixando esse aviso final, a gente vai iniciar um grupo terapêutico agora no próximo dia 20 de junho, né? Os encontros vão acontecer às terças-feiras de 7 às 9 da noite, tudo bem? Ele tem uma duração aí de 3 meses, né? 12 sessões em grupo, contando com uma sessão pré-avaliação, que eu faço uma avaliação inicial individual com o interessado, e 2 sessões de pós-tratamento. Tá? Se você tiver interesse em fazer a inscrição para o grupo, a gente já está com vagas abertas ainda, o grupo vai funcionar de forma online, tá, pessoal? Então qualquer pessoa do Brasil pode participar, a gente está com vagas abertas ainda, é só entrar em contato comigo aqui com os contatos que eu deixo aqui na descrição. Tudo bem? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.